Isso, aquela vez. Tá bom, tá bom. Tá? Assisti bastante essa semana. Ah, você assistiu? Ah, assisti da semana passada, que a gente fez aula semana passada, e peguei o Foi. link, me inscrevi e fiquei assistindo. Ah, tá. Então as 4 visualizações foram suas, né? Ah, eu acho que sim. É, brincadeira, vamos lá. Vamos lá, falar sobre arranjo. Então, arranjo, gente, é uma técnica de contagem, né? A gente tem várias maneiras de contar as coisas. Só que tem problemas que se repetem tanto, né, dentro das diversas áreas aí que recebeu o nome de arranjo, tá? Você tem algum exercício em particular que você teve dúvida para a gente mexer? Na verdade, quando você tem que fazer a distinção, é que eu achei um pouco complicado, tem dúvida. Ah, Quando você tem na que hora de você distinguir, interpretar a situação para saber se aquela situação ali está relacionada com um arranjo ou com uma combinação, por exemplo. É isso? porque assim, entre arranjo e a combinação, no arranjo você distingue, né, a ordem, e na combinação não. Mas só que na hora de fazer essa colocação, essa montagem, é que eu achei que, dependendo das perguntas, da questão, eu fico confusa, não consigo entender. Tá. Vou pegar aqui minha caneta. Por exemplo, vou pegar aqui as vogais. Vamos considerar aqui as vogais, enquanto a minha mesa está ligando aqui. Você tem, temos as 5 vogais. Se você for formar senhas com 3 vogais, é um problema de contagem, não é? Eu posso perguntar assim, quantas senhas de 3 vogais você pode formar? E aí? É um problema de contagem, mas é uma combinação ou é um arranjo? Tenho as 5 vogais, A, E, I, O e U. Beleza. Mas quero formar senhas utilizando 3 dessas vogais. Na hora de formar senha, com 3 letras, por exemplo, aqui, 3 vogais, a ordem importa? Se você falar assim, Não. a minha senha lá no banco é A, Ah, sim, a ordem E, importa. I. E você vai e esquece a ordem, você digita I, A, E. O banco, lá o caixa eletrônico vai aceitar o que Não. você digitou? Não, porque a ordem importa ou não importa? Na hora de você digitar a senha, A, E, I, se você trocar o I de lugar, é a mesma senha ou é outra senha? Podem falar ou escrever aqui no chat. Deixa eu abrir aqui de novo que fechou. É outra, né? Isso aí. Isso aí. A Emily falou aqui que é arranjo, exatamente. Então, quando a gente percebe uma situação como essa, onde se eu trocar, eu pego as mesmas letras, mas se eu trocar de lugar, eu conto como uma resposta diferente, então isso é uma situação em que a ordem importa. Então, isso aqui define o arranjo. Tá bom? Isso define o arranjo. Tá? Aí você pode calcular o arranjo pelo esqueminha aqui, você pode calcular o arranjo pela regra, pela fórmula, você pode calcular o arranjo pela calculadora científica. Aí o cálculo você vai, né, da maneira que você quiser. Claro, dentro de um concurso, às vezes você não, né, tem concurso que não permite calculadora. Aí se tiver um problema de arranjo, você vai ter que calcular pela fórmula. Não é o caso da nossa disciplina. A nossa disciplina aqui, mesmo se fosse presencial, a prova, mesmo que a avaliação, né, a AP fosse presencial, você poderia levar a sua calculadora e poderia fazer lá o arranjo pela calculadora. Uma vez que a gente pega, o mais importante não é fazer a conta em si, claro que é importante a conta, mas a dificuldade está aí, em você interpretar o problema e saber em que situação é arranjo ou não. Tá? Quanto que é o arranjo aqui? Aqui eu quero o arranjo, então, eu quero o arranjo de 5 elementos tomados 3 a 3. Tá? Alguém chegou a fazer essa continha?
Você vai fazer essa continha pela fórmula, pelo esqueminha aqui, ou pela calculadora? O que você prefere? Falem comigo. Sem calculadora? Tá ótimo. Então, sem calculadora. Sem calculadora, eu posso fazer pelo esquema. Aqui, para ser a primeira letra, eu tenho quantas letras disponíveis para ser a primeira letra da minha senha? Eu tenho 5. E para ser a segunda letra? Supondo que não possa repetir, né? Vamos colocar essa condição. Supondo que não possa repetir letras, para ser a segunda letra da minha senha, eu só teria 4 disponíveis. Isso aí. Obrigado aí quem respondeu aí no chat. E para ser a terceira letra, supondo que eu já tomei 2 letras, eu só tenho disponíveis para ser a terceira 3. Então, olha aqui o princípio multiplicativo, né? Eu sei quantos espaços eu preciso preencher, que são 3. Eu conheço as disponibilidades para cada espaço. Então, agora você multiplica. 5 vezes 4 é 20. 20 vezes 3, 60. Então, se eu tenho as 6 vogais e quero formar senhas com 3 delas, eu consigo formar 60 senhas diferentes. Tá bom? Pela regrinha. A regrinha é assim, o arranjo de N elementos tomados R a R. Aqui é a regrinha genérica, né? A N fatorial dividido por N menos R fatorial. Aqui seria o seguinte, seria 5 fatorial dividido por 5 menos 3 fatorial. Tá? Claro, 5 fatorial é a maneira econômica de escrever 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aqui, fazendo a subtração, 5 menos 3 fica 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Dá para simplificar. Olha a continha que sobra ali. 5 vezes 4 vezes 3, que é a mesma que a gente já tinha visto no esquema. Tá? Então está aqui o arranjo feito pelo esqueminha e pela fórmula 60. Ou a calculadora. Pega a sua calculadora aí, digita 5. A tecla do arranjo é a NPR, né? Que ela é a mesma tecla do CNR. Só que tem que usar o Shift antes. Aí você digita 5, digita o Shift e a tecla do NCR, que é da combinação, e digita 3. A calculadora científica vai te dar a resposta direto, 60. Tá? Então tá aqui as 3 maneiras, pelo esquema, pela fórmula e pela calculadora. Foi ou não foi? Então, com relação ao arranjo, gente, vê se tem alguma pergunta. Então, professor, se tiver que intercalar, eu vou sempre considerar... Então, se eu tiver que intercalar, no caso A e U, vai ser independente? Vai ser sempre... Eu vou considerar sempre os 3 números? Eu não entendi o que você quer dizer com intercalar. Sim, eu queria saber se, no caso de... Ali, no caso, foi selecionado 3 itens, né? Isso. Independente se é A, é I ou A e U, ele vai estar sendo formalizado, calculado dessa forma mesmo, né? Sempre. Isso. Assim, a questão é quantas senhas de 3 vogais você consegue formar com essa estrutura? Você consegue formar 60 senhas. Quais são? Uhum. Aí é outra pergunta. Por exemplo, começando com A. Uhum. Pode ser A, é I, não pode? Pode ser A, é
Aí o O, pode ser A, E, U, começando com A. Mas começando com A ainda posso ainda... Tem mais, porque eu coloquei o A e E, né? Pode ser o A, E, I, e tem várias. Tá? Então, assim, aí descrever as 60 é outra coisa. Tá bom? Então, assim, existem 60 senhas Sim, no de total. 3 vogais. Isso, no total é 60. Mas saber quais são elas, aí teria que escrever uma a uma. Né? Deve ser aqui 12 começando com A, 12 senhas começando com E, outras 12 com I, outras 12 com O, outras 12 com U. E essa forma de calcular, como que seria, no caso? Calcular o quê? Esse desmembramento. Ele quer com quantas ele Tá. tem com A Entendi. e E, com quantas ele Entendi. tem com... Isso. Dando condições, né? Isso. Então, se você quer senhas que começam com A, então eu vou fazer pelo esquema, por exemplo. Eu tenho 3 letras na minha senha. A primeira letra tem que ser A. Essa é a condição que você está impondo. Ótimo. Sim. Beleza, já entendi. Mas a ideia é a mesma. Agora vamos lá. Para ser a primeira letra, eu tenho quantas letras disponíveis nesse caso? Uma. Nesse caso eu só tenho uma, porque eu estou cumprindo uma condição imposta que a primeira letra tem que ser A. Então aqui eu só tenho uma letra. Para ser a segunda letra? No caso né? Não, para ser a segunda Vai letra ser eu a tenho segunda quantas? condição, a segunda. Não, para ser a segunda letra. Não, vamos lá. Qual é a condição que você quer? A sua senha tem que ser de qual formato? Começando com A? Pode ser, pode ser. Eu estou querendo Não. variar para poder eu saber como que eu vou Então, selecionar não, mas eu essa... quero saber assim, a única condição é essa, a pergunta que você quer que a gente calcule é a seguinte: quantas senhas existem com 3 vogais e essa senha tem que começar com A? Essa é a condição. Então Sim. acabou, não tem mais condição nenhuma. A única condição que você exige é que a senha comece com a letra A. É isso? Isso. Tá ótimo. Então aqui, para ser a primeira letra, eu só tenho uma disponível, que é o A. E para ser a segunda letra? Supondo que eu não tenho mais condição nenhuma a ser obedecida. Pode ser qualquer outra das 4 vogais que sobraram? Sim. E para ser a terceira letra? Eu tenho quantas disponíveis? Supondo que eu já usei o A aqui, supondo que eu já usei alguma das outras 4 aqui. Sim. Eu só vou ter 3. A Gabriela botou aqui no chat. Isso aí, 3. Pelo princípio multiplicativo, quantas senhas então você terá começando com a letra A? Uma. 1 vezes 4 vezes 3. Multiplica. 12, né? 12. Então aqui eu tenho 12 senhas começando com a letra A. Então toda vez que você tiver uma condição, você vai começar o esqueminha aqui preenchendo pela condição. Tá? Você começa preenchendo pela condição. Quantas senhas terminam com a letra E? Ou I? Olha aí, eu estou criando outra condição agora. Quantas senhas terminam com a letra E ou I? Não sei, mas eu sei o mais importante. Eu sei que as minhas senhas são 3, são formadas por 3 vogais. Eu sei que eu tenho 5 vogais no nosso alfabeto. Eu vou começar a preencher aqui as lacunas pela condição. Então, se a condição nesse exemplo aqui, eu que criei agora, é que a última letra seja E ou I, então eu tenho quantas letras disponíveis para ser a última? 2. Sim? Ótimo. Preenchi a condição. Agora eu volto aqui no início e começo a preencher desde o início. E para ser a primeira letra, eu tenho quantas disponíveis? 33. Não.
Eu supondo que eu tenho duas disponíveis aqui, mas eu vou ter escolhido uma. Para ser agora a próxima letra, ainda tenho 4. Tá? E para ser a outra letra, ainda tenho 3 disponíveis. Então, vogais que terminam, senhas que terminam com E ou I. É 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. É esperado. Supondo que eu tenho 12 que começam com A, também eu teria 12 que terminam com E e 12 que terminam com I. Então a gente tem 24 no total. Então a ideia é essa. Se você tem condições a obedecer, você faz abre essas lacunas para você conhecer a estrutura e começa a preencher pela lacuna que está a condição. Aham. Tá? Então isso é um problema de arranjo simples e esses arranjos agora com condições, né? Com restrições. Aham. Tudo bem. Ok? Ok. Mais alguma dúvida nesse tópico? Não. Era só mesmo essa dúvida aí. Então tá ótimo. Quando eu determinava. Show. Tudo bem. E a diferença para Obrigada. combinação? Tá claro para vocês, gente? Sim, combinação tá. Para mim Tá? Se eu tenho 5 vogais, A, E, I, O e U, e quero formar grupos com 3 vogais. Agora, o grupo A, E, I e o grupo I, A, E são grupos diferentes? Ou é o mesmo grupo? A Remy está falando que a combinação aqui não entendeu muito bem, então vamos lá. Só para esclarecer. Vamos pensar aqui que são pessoas. A Ana, o Eduardo, o Ivo, e é difícil, né? O Toniel e o então mais difícil ainda. 5 pessoas. E aí? O grupo Ana, Eduardo e Ivo. E o grupo Ivo, Eduardo e Ana. São grupos diferentes? Ou é o mesmo grupo? Né? mesmo grupo. É o mesmo grupo. Então, se fosse senha, a senha A é I e a senha I é A são senhas diferentes. Mas se for pensar em grupo, vamos formar um trio aqui. O trio não tem ordem. É trio, é como se fosse um conjunto. Esse conjunto e esse conjunto. A posição do elemento no conjunto não implica que é um conjunto diferente. Entende? Uhum. Então, o número de conjuntos que a gente vai ter com 3 elementos não vai ser esse aqui. Não vai ser 60. Tá claro isso? O número de senhas com 3 vogais diferentes são 60 senhas. Porque as senhas, para a senha, a ordem importa. Agora, grupos, a ordem não importa. O número de grupos agora com 3 não vai ser 60. Vai ser um valor maior que 60 ou será um valor menor que 60? Isso, a ordem não importa. Então, o número de combinações agora vai ser um valor maior que 60 ou vai ser um valor menor que 60? E aí? Menos? Menor? Vai ser menos que 60? Vai ser menos que 60. Por exemplo, lá na outra conta, A é I e é A foi contado como respostas diferentes. Agora serão contabilizadas como se fosse uma coisa só. Então a gente vai reduzir, a gente vai enxugar. Entendeu? A combinação ela vai enxugar vários elementos desse. Então o número de combinações aqui, o número de grupos, ela vai ser um valor menor que 60. Tá bom? Se você for fazer a combinação
de 5 elementos tomados 3 a 3 pela regrinha, combinação de N, R a R. Então, quem não fez, eu aconselho sempre você fazer um formulário, né, para você, e deixa aí facinho aí à mão, para você toda hora que precisar, tá aí todas as regrinhas, tá? No nosso curso aqui não se exige decorar regras. Você pode criar o seu formulário e deixa aí do lado. Mesmo se a avaliação fosse presencial, lá na prova viria lá na última página todas as fórmulas, as regras, porque o objetivo não é você decorar aquilo lá, é você saber manusear, saber interpretar o problema, saber identificar que conta, que tratamento estatístico você vai dar àquele problema, e a fórmula está lá. Sabe? Eu lembro que é a fórmula da combinação, mas não esqueci qual é o padrão. Estaria lá. Tá? Então, quem não decorou a fórmula não tem problema. Mas quem nem sabe o que é, aí é um problema, sim. Então, vai criando aí um formulário de arranjo, combinação, probabilidade, tudo que for regrinha, vai colocando aí, e uma legendazinha, né, para você entender o significado dessas coisas. Então, aqui nós temos n fatorial dividido por n menos r fatorial vezes r fatorial. Ou vice-versa, tá? A ordem disso aqui não importa. O r fatorial pode estar antes ou depois, tanto faz. Nesse caso, nós temos 5 fatorial dividido por 2 fatorial e 3 fatorial. Tá? Então, 5 fatorial aqui eu vou abrir. 5 vezes 4 vezes 3. Vou nem abrir tudo, não. Vou deixar o 3 aqui resumido, porque eu vou cancelar com esse pessoal aqui com esse 3 aqui, tá? Então, 3, 2, 1 cancela com esse 3, 2, 1 daqui. A gente fica, então, com 20 dividido por 2. Então, a gente fica com 10. Olha aí. O número de conjuntos, então, distintos que a gente pode formar com 3 vogais não é 60, como foi o número de arranjos. São apenas 10. Tá? Então, combinação está relacionado a conjunto. Contar número de grupos que a gente forma. E formar conjunto, formar grupos, a ordem não importa. Arranjo está associado à ideia de formar sequências, né, senhas, né, estruturas onde a ordem importa. Essa é a grande diferença. Então, para quem estava com a dúvida aí, deu para esclarecer? A diferença do problema de contagem chamado arranjo para o outro problema de contagem chamado combinação? A gente falando que deu sim, que bom. Beleza? Tá? E na calculadora científica também pode fazer lá, ó, digita 5, tem a tecla NCR, acha essa tecla aí na sua calculadora, ó, e digita 3, e aperta igual. Você vai ver a resposta direto, vai dar 10. Tá bom? Se for fazer pelo esquema, se você colocar aqui, ó, 5, 4 e 3, é o arranjo. Aí quando a gente está fazendo combinação pelo esquema, essa conta aqui está errada para mais, porque ela está contando as letras como se fosse os trios, como se fossem trios diferentes. Aí tem que corrigir. Se são 3 espaços, tem que dividir por 3 fatorial. Tá? Aí aqui a gente fica com 60 dividido por 6, que vai dar os 10 que a gente já sabe. Se fosse 2 letras, ia dividir por 2 fatorial. Se fossem 4 letras, ia dividir por 4 fatorial. Então, quem for fazer combinação pelo esqueminha, tem que lembrar de corrigir dividindo por alguma coisa fatorial. Depende da quantidade de espaços que você tiver. Beleza? Então é isso. Podemos ir para as dúvidas da aula 12? Sim. Então vamos lá.
Qual exercício que você teve dúvida Primeiro da apostila. da apostila? Isso. Qual é a aula mesmo? Fala para mim poder tirar um print aqui. Aula 12. É Aula que fala 12, uma isso. carta Deixa eu abrir aqui retirada. rapidinho. Eu não vou tirar um print aqui, que aqui a gente ganha tempo. Tá. Tá no computador que tá demorando a abrir um pouquinho. Qual é a página? Você tem a página aí? Espera aí que eu vou ver aqui. Página 134. Ótimo. Já achei. Exercício, por exemplo. O exercício número 1. Da carta? Isso. Chama. Tá. Eu fiz do jeito que eu achava que era, mas eu acho que está errado. Vou botar ele aqui na tela. Aí você fala como é que você fez, né? Pra gente ver onde é que está o perigo aí desse exercício. Então tá aqui, ó. Aula 12. Na página 134, isso? Então, uma carta é retirada ao acaso de um baralho de 52 cartas. Qual a probabilidade de se ter ouros, sabendo que é vermelha? E aí, como é que você fez? Eu armei um quadrinho, aí em cima eu coloquei os naipes, e do lado eu coloquei vermelho e preto. Aí coloquei quantas cartas tem cada um. Que no total são 52, então em copas e ouro elas são vermelhas, cada uma tem 13. E em Fez um quadrinho espada, assim? isso. Isso. Aqui você E botou os espada, naipes. isso aí, coloquei desenhos naipes, isso Ai, mesmo. que bonitinho. Aqui. O ouro. Estamos jogando buraco, né? O pessoal que joga buraco é o paus e a espada. Beleza. Aí A espada coloquei a ficou quantidade de cada feia. um. Coloquei vermelho e preto, né? Então, aqui nós temos o baralho vai do Ás, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando você faz esse esquema, você tem uma visão de todo, né? Tudo bem. Mas aí eu não coloquei os naipes, não. Eu não coloquei a numeração do baralho, não. Não, tudo bem, tudo bem. Então já. Já Não, porque coloquei o quando. total de cada Tá. naipe. Então, o A, a gente tem aqui a carta do A, do Ás, tem dos 4 naipes. O 2 também, o 3 também, o 4 também. Então são quantas cartas de cada naipe? Já foi 13. falado, né? É 52 dividido pelos 4 naipes. O total aqui de cada naipe, mesmo que você não fez aqui, né, essa sequência, você sabe que esse total aqui é 13. Não é isso? Esse Isso. total aqui é 13, esse total aqui é 13, esse total é 13. Total geral, 52. Tudo bem. E aí? Aí eu fiz assim, peguei PA igual a 26 mais 13 menos 13 sobre 52. Então, aqui nós temos 2 eventos. Temos o evento ser ouro e o evento ser vermelha. Sim. Percebe? Então é bom você criar uma legenda para cada evento desse. Então, Tá. para se referir a ser vermelha, você chama disso aqui de uma letra. Sair uma carta vermelha. E aí? Vamos criar uma legenda? Fala uma Pode ser letra aí que V. você vai. Vou botar V, V que de me faz vermelho. lembrar de vermelha. E o ouro aqui, escolhe uma letra também que vai te lembrar do ouro. P de preta. Não, ouro, Não, ouro não é não. preto. Ah, não, tá certo, tá certo. É...
Pode ser O, né? Pode ser o O? Isso aí. Pode ser. Então tá. O nosso O, então, quer dizer que é uma carta de ouro. E o vermelho, o V quer dizer que é uma carta vermelha. Se eu perguntasse assim, ó, qual a probabilidade de você sortear uma carta e sair uma carta de ouro? Seria 1 por 52? Quantas cartas de ouro existem no baralho? 13. 1 por 13. Não, não tem só uma, não. A probabilidade, lembra que é sempre uma fração. O total é 52, tá certo. Mas agora aqui vai entrar todos os casos favoráveis ao ouro. Entende? Então, se a pergunta fosse só essa, simples, eu tô fazendo outra pergunta aqui. Qual a probabilidade de sortear uma carta e ela ser de ouro? Sem essa continuação aqui. 13 por 52. 13 por 52. Com toda a probabilidade, a Adriana já tinha colocado aqui no chat também. Obrigado, Adriana. Toda a probabilidade vai ser sempre uma fração, onde o numerador é o número de casos favoráveis e o denominador é o número de casos totais. Sim. Tá? Então, eu estou com a minha tela aqui aberta, não estou vendo quem está na sala. Então, vamos supor aqui que todos os alunos são do sexo feminino? Não sei, eu não estou vendo todos. Vou supor que sim. Tá? Então, aqui na sala, nós somos 12. Eu vou supor, então, que todo mundo que está aqui é do sexo feminino e eu do sexo masculino. Então, se eu perguntar assim, qual é a chance de eu sortear aqui um bombom e você ser sorteada? A sua chance aqui, se eu for sortear para todo mundo que está na sala, inclusive eu, a chance de você ser sorteada é uma chance em 12. Não é isso? Ótimo. Isso. Mas se eu falar assim, não, qual é a chance de uma mulher ser sorteada? 11 por 12. 11 por 12. Então, 11 aqui por 12, o 11 é o número de casos favoráveis a essa característica. Entendi. Então, a probabilidade é sempre uma razão. Embaixo é o número total de casos, em cima é o número de casos favoráveis. Então, se eu perguntasse assim, qual a probabilidade de eu sortear uma carta e ela ser vermelha? Seria 26 por 52. Existem 26 cartas vermelhas, considerando as que são de ouros e as que são de copas. Isso. Então, se sair uma carta vermelha, vai ser a chance de 26 por 52. É 50%. Aqui é de 25%. Tá? Mas a pergunta do enunciado não é nem essa, nem essa. A pergunta do enunciado não é uma probabilidade de um evento simples. A pergunta ali é uma probabilidade de um evento que é um evento composto, né? É um evento que ele é a operação entre dois eventos. Então, no enunciado, está pedindo a probabilidade, qual a probabilidade de ser ouros. Então, é de sair ouros. Sabendo que é vermelha. Então, está envolvendo os dois eventos. Sim. Sair ouro e vermelha. Mas qual é essa operação aqui que está relacionada ao sabendo? Isso seria um evento independente? Não, o independente é outra história, que tem a ver com essa aqui. Mas é uma operação. Que operação é essa? É interseção? É o E? Que a gente falou um pouquinho semana passada? É interseção. Não é E. Não? É união? Não. Também não é união. É outro. E a interseção é uma operação, mas não é o caso aqui. O ou, que está relacionado à união, é outra operação entre eventos, que também não é o caso. O complementar, que a gente falou um pouquinho também semana passada, é outra operação, também, mas não é o caso. Aqui a gente está lidando agora com uma operação nova, que está no conteúdo dessa semana, da aula 12, que é a probabilidade condicional. O sabendo que é indicado aqui com uma barrinha assim, ó. Uhum. Então a gente não usa nem o E, nem a interseção, nem o ou, que é a união, nem o tracinho em cima, a gente usa essa barrinha. Então aqui tem uma frase. Aqui tem uma frase escrita com símbolos de acordo com a nossa legenda. Ó. A probabilidade de eu sortear uma carta e ela ser de ouro. Barrinha quer dizer o quê?
Sabendo que é vermelho. Sabendo que é vermelho. Então, isso aqui é uma operação entre dois eventos diferentes do que a gente já tinha visto. Não é o E. Tá? É o sabendo que. Agora, é uma operação nova. Agora, o que isso quer dizer? Então, é isso que eu estou confusa por causa disso. Então falta a ideia. Então, você já entendeu a notação. Sim. E falta a ideia. Eu gosto de falar da ideia primeiro. Acabei aqui que a gente inverteu as coisas. Eu, quando trabalho, né, com esse tópico na aula, eu gosto sempre de falar da ideia primeiro, da probabilidade condicional, depois a gente fala da notação. Então, qual é a ideia? Que eu acho mais simples. Tá? A ideia é a seguinte. Qual a chance de sair uma carta de ouros no total? Você sabe aqui, já fizemos. Sim, a chance 13. De sair uma carta de ouro é 13,52. Sim. Mas vamos supor que alguém vai lá, sorteia uma carta e não te mostra a carta. E fala assim, ó, a carta que saiu é vermelha. Entende? Alguém vai sortear a carta, mas você não vai ver o resultado. E só essa pessoa que vai olhar vai te dar uma dica. Ela vai te dar uma informação extra sobre a carta sorteada. Então, no total, a chance de sair uma carta de ouro é 13,52. Mas se alguém já viu o resultado e te adianta uma informação, assopra, né? Ó, a carta que saiu é vermelha. A situação muda. Se você sabe que a carta que saiu é vermelha, agora você vai olhar só para cá, ó. Você vai olhar... Deixa eu dar um destaque aqui. Você vai olhar só para essa parte aqui. 26 por 52, então. Isso. Então, assim, a probabilidade condicional, ela dá um zoom. Você vê o que está lá na condição e dá um zoom só naquilo. Alguém já fala para você, ó, a carta que saiu foi vermelha. Então, você pode vir aqui, posso até apagar, ó, vou recortar. Aqui embaixo não existe para mim mais carta preta. Acabou. Entendi. Olha aqui o que existe. É isso que é condicional. Você dá um zoom, você enxuga o espaço amostral. Então agora, qual é o seu novo total? Não é mais 52. Porque não, agora... 26. Agora 26. É 26. Então a probabilidade condicional é a única conta de probabilidade que o denominador não vai ser... O total de todos. 52, o total geral, tá? Ela vai ser o novo total. No caso aqui vai ser 26. E qual é a chance de sair uma carta de ouro? É 13 por 26? 13 por 26. É isso. Tá? Eu acho que, assim, se você olhar por essa perspectiva, é uma conta até mais fácil do que a outra. Porque você não olha para a tabela toda, você olha só para aquela tabela que você enxuga, né? Que está ali. Aham. Tá? Entendi. Ok? Essa aula eu fiquei muito confusa. Muito. Então, aí tem a regrinha. A regrinha é assim, ó. A probabilidade de sair o evento A sabendo que ocorreu o evento B vai ser sempre uma fração. Sim. Aqui, a probabilidade da interseção A e B, tá? Sobre P, sobre A, né? Sobre B, a probabilidade de B. Pela caso aqui é o número de casos favoráveis, é o número de casos favoráveis de B, que é a nova condição, que você sabe que existe aqui. Aqui foi o V, né? Está relacionado. E aqui a probabilidade está relacionada ao número de casos da interseção. A interseção de A e B é o número de casos favoráveis a essa situação aqui. No caso do nosso exemplo, foi os casos que são de ouro e vermelho. Claro, são 13 mesmo. Vamos ver outro exemplo, para ver se fixou mesmo? Tá, a gente pode ir, se o senhor quiser, para o número 3. Pode ser. O pessoal concorda, gente? Podem interromper a qualquer momento. É sobre baralho também. A terceira? É, porque a 2 eu já achei tranquila de fazer. Tá. Então vamos lá. Vamos lá, 3. 2 cartas são retiradas sem reposição de um baralho de 52 cartas.
Agora mudou o esquema. Uhum. Mudou agora para, ao invés de você tirar uma carta, você vai tirar 2 cartas. E não vai repor. E não vai repor. Então, o modo com que você realiza o experimento pode gerar raciocínios diferentes. Sim. Tá? E outra crítica, né, é uma observação e é uma crítica, que às vezes o pessoal, poxa, gente, esse negócio de ficar tirando carta de baralho, bola de urna, jogando moeda, né, assim, está muito fora de contexto, podia trazer para a realidade e tudo mais. Só que a ideia aqui é o seguinte, se você entende a estrutura do pensamento da estatística aqui, ao retirar uma bola de uma urna e ver a cor dela, uma carta de um baralho, entendeu? É como se você estivesse selecionando um indivíduo dentro de uma população e calculando a probabilidade dele ter certa característica. Eu tava pensando assim, mas só que eu tô estudando genética também. E em Isso, genética isso. tá indo tudinho isso daí que a gente tá aprendendo. Por isso que eu tô te pedindo tanto, entendeu? Entendi. Então, eu estou falando só da destacar essa Exatamente observação. isso. Oi? Tá caindo exatamente isso. Isso. Então, assim, retirar uma carta de um baralho pode ser adaptado para retirar um indivíduo de uma população. A Isso. carta ser de um naipe ou de outro, pode ser lá um indivíduo de uma classe social ou de outra, ou dentro, né, da biologia aí, pode ser de uma espécie ou de outra espécie, Tipo né, dentro sanguíneo. do mesmo grupo, né, cruzando com outra característica. Ali, né, temos 2 características cruzadas, os Isso aí. naipes e os números. Então você pode cruzar 2 características, né, dentro de uma população e ver qual a chance daquilo ali ocorrer. Então, assim, a ideia é essa, tá? Então, a gente fala aqui de naipe, de carta, de moeda, mas você pode adaptar isso para a sua área, tá? Sim. Então, vamos lá. 2 cartas são retiradas. Então, sem reposição. Então, como tem sem reposição aqui, eu vou supor que eu retiro uma e, em seguida, eu retiro outra. Não retiro as 2 ao mesmo tempo. Tá? Então, esse sem reposição quer dizer que tem essa ideia. Qual a probabilidade de ambas serem paus? Então, aqui, item A. Vamos criar, então, uma legenda para nossas cartas serem de paus. Pode ser chamar de P? Pode. Tá? Não é usual, não, mas tudo bem. Né? Por que não é usual? Porque a gente já usa o P para probabilidade. Tá? Mas a gente pode usar assim mesmo, não tem problema não. Eu não ligo, não. Então, a probabilidade de sair uma carta de paus. Simples. Não vou responder, não é a resposta ainda da questão. Qual é a chance de sair uma carta de paus? 13. No total. 13 São de 13 52. casos favoráveis, no total de 52. Ótimo. Beleza. Mas o problema aqui do item A pede o seguinte: qual a probabilidade de sair carta de paus no primeiro lançamento e carta de paus no segundo lançamento? Entende? A segunda retirada, né? Estou falando lançamento aqui, estou pensando em dado. É uma maluquice. Volta a fita aí. Qual a chance de sair uma carta de paus na primeira retirada e uma carta de paus na segunda retirada? Então, na primeira seria 13 por 52 e na segunda seria 12 por 51? Exatamente. Ah, legal. Aqui é 13 por 52 e aqui 12 por 51, né? 51. Isso. E aqui? Você vai somar? Você vai multiplicar? Vai fazer o quê? Multiplica? Multiplica. Sempre que for o E, tem a ver com a interseção, tá? E a regra da interseção é a multiplicação. Multiplica as probabilidades. Então, se você for colocar aí na sua regrinha aí, no seu formulário, a probabilidade de acontecer o evento A e o evento B, pode escrever E ou colocar interseção. Né? Vou colocar assim, ó, interseção, mas é o E em cima, você lembrar que é o E. É a probabilidade de ocorrer o evento A vezes a probabilidade de ocorrer o evento B. Olha, eu multipliquei. Sabendo que o A ocorreu, agora há pouco. É essa regrinha que a gente está usando ali em cima, tá?
Agora eu fiz o que eu gosto de fazer. Eu gosto de falar da ideia primeiro, depois a gente fala da forma. Vê se não é isso. Sim. Tá? Então aqui eu tenho a probabilidade de sair a primeira carta, paus, vezes a probabilidade de sair a segunda carta, paus, sabendo que já saiu uma. Então tem um sabendo o quê? A chance de sair uma carta de paus no total é essa. A chance de sair uma carta de paus sabendo que saiu uma carta de paus, que já saiu uma, é 12,51. Tá? Aí você multiplica agora esses valores e tu vai ter lá a sua resposta. Mas a conta está aqui. A grosso modo está feita. Tá, mas aí o 12 sobre 51, ele representa na fórmula o P, abre parênteses, B barra A, fecha parênteses, certo? Não, isso. Aqui eu vou botar nessa legenda aqui. Aqui é a probabilidade de sair paus na primeira. Sim. E aqui é a probabilidade de sair paus na segunda, sabendo que saiu paus na primeira. Ah, sim. É isso. É porque quando a gente olha para a fórmula em si, eu quando olho, pelo menos para ela, eu fico bem confusa. Uhum. Agora já deu uma... Já deu para entender muito bem. Ah, que bom. E aí, o item B? Como é que tá? Oi? E o item B aqui da questão? Entendi. Não, Qual fiz a chance errado. de ambas serem do mesmo naipe? A Ou chance seja, de serem do mesmo naipe seria 1 de tem que sair... 52? Não, ó, tem que sair ouro na primeira e ouro na Ambas serem do segunda. mesmo naipe. É. Ambas serem do... Ah, tá. Tem que Seria... sair ouro na primeira e ouro na segunda. Sim. Ou paus na primeira e paus na segunda. Ou copa na primeira, copa na segunda. Ou qual outra? Esqueci. Ouro, copa, paus, espada. Obrigado. Espada na primeira, espada na segunda. Então, a chance de você tirar duas cartas, tirar uma em sequência, na sequência e sem reposição, tirar outra. A chance de sair paus nas duas, você já fez. Sim. Essa conta aqui. De certa forma, está aqui. A gente vai usar isso aqui de novo. E Sim. sair o mesmo naipe. Agora você vai ter que fazer para o ouro também, para o paus a gente já fez, para a copa e para a espada. Vai ter que fazer para as quatro. E quando tiver o ou é, lembra da semana passada, o ou tem a ver com união, e união tem a ver com soma. Então a gente vai somar essas respostas. Tá? Então o e tem a ver com a multiplicação. Sim. O ou é união, tem a ver com a soma. Então, no caso tá? aí, no do ouros, vai ficar igual seria no de paus. Vai ser O 3 ouro vai ser 2, né? isso. Vai ser a mesma para todos, isso? Porque vai ser a mesma regrinha, né? Porque o que acontece com os paus, com as cartas de paus, vai acontecer de forma semelhante às cartas de ouro, de copas. Uhum. Então, todas aqui, até copiar e colar, ganhar tempo. Vai acontecer isso também. É isso? Sim. Vai acontecer isso também. Vai acontecer isso também. Aí. Então, são 4 partes dessa. A resposta final vai ser 4 vezes isso aqui. Esse é o resultado final. Você pode fazer a continha para você ver de fato qual é a resposta. Mas essa é a ideia. Então, o E, questão de sair, né? E, a interseção tem a ver com produto, regra do produto. E o OU tem a ver com a regra da adição. Ok? Entendi. Maravilha. Então, 2 exemplos aí, então, de probabilidade condicional, tá? Então, você tem que saber calcular a probabilidade de eventos simples e também saber calcular a probabilidade das operações entre esses eventos, o complementar, a interseção, a união e a condicional. Querem pegar outro exemplo para a gente fazer outro exercício?
Eu queria ver também, professor, o dos eventos independentes. Então, o evento independente é o mais importante é a ideia, mais do que a conta em si. Sim. Por exemplo, aqui, quando eu tiro uma carta e eu vejo que saiu paus. Ter saído paus. Ah, tá. Tiro uma carta e vou tirar outra e é sem reposição. Ter Então, saído sempre uma vai ter um carta. evento independente. O resultado da segunda carta depende do resultado do primeiro evento? Sim. Sim. Percebe? Isso aqui Entendi. ficou dependente de A, não foi? Sim. A chance de sair paus na segunda não foi a chance de sair paus original. Ela foi modificada. Era 13, veio para 12, o total era 52, foi para 51. Então essa condição aqui influenciou. Agora, se a gente muda essa sem reposição, se a gente coloca aqui com reposição, a chance de sair Ficaria. paus na segunda com reposição vai ser a mesma? Vai ser os mesmos Sim. 13 sobre 52? Então, esse Imagino caso que aqui sim. já dá um exemplo. Ó. Com reposição, então, o segundo evento, ao retirar a segunda carta, essa probabilidade não foi influenciada pelo outro evento. Então, sair paus na primeira depende ou não depende de sair paus? Sair paus na segunda depende ou não depende de sair paus na primeira? Não Se o depende. evento, se o evento é com reposição, não depende. Mas se o evento é sem reposição, Depende. depende. Qual a diferença aqui da regra? Se fosse independente, isso aqui não faz sentido nenhum. A chance de sair B, sabendo que A aconteceu, mas se A não interfere, é a mesma chance de sair B. Entendi. Tá? Essa é a ideia de evento independente. Jogar uma moeda. Ah, joguei a moeda e saiu o cara. Ah, vou jogar de novo. Ter saído o cara antes vai interferir na chance de sair cara agora? Não. Não, então são eventos o quê? Dependentes ou independentes? A probabilidade de sair cara e cara. Vai ser a probabilidade de sair cara na primeira, vezes a probabilidade de sair cara na segunda. Quando os eventos são independentes, vamos pensar assim, quando os eventos são independentes, essa regrinha aqui fica mais simples. Deixa eu ver se dá para colocar aqui na mesma tela. Aqui, ó. Se A e B são independentes, a probabilidade da interseção é só multiplicar os dois. Tá? É a mesma regra? A, B e B. É a mesma regra. Só que como a B não depende de A, isso aqui não precisa. Entendi. Ou não tem efeito. Tá? Então, bota aí essa outra Entendi. afirmação aqui no seu formulário. Importante. Vai ser útil daqui a pouco, em outros momentos. Tá ótimo. Todo mundo viu, gente? A questão, então, de dependência, a ideia, né, de dependência e independência entre os eventos? Tá Posso ótimo. pedir, posso pedir mais um exercício? Pode? O número 6. É no mesmo, mas é na página 135. Tá. Que quando Abre tabelinha, né? tem esse tracinho em cima. Uhum. Deixa eu tirar um print aqui. Fala, gente, como é que tá aí? Tá dando para acompanhar? Só tá muito quietinho hoje, hein? O que tá acontecendo? Estão sem dúvidas ou estão sem palavras? Olha aí.
questão 6 diz o seguinte: a tabela a seguir mostra a resposta de 1.000 compradores de carros novos ou usados de um certo modelo, quanto a estarem ou não satisfeitos com a respectiva compra. Tá? A Adriana falando que está prestando atenção e anotando as dicas. Tá bom, Adriana, fica à vontade. Mas podem falar aí também, tá? Então aqui nós temos duas características. Tem a questão do indivíduo, né? O cara lá, o comprador de carro. Ele pode ser um comprador de carro novo ou um comprador de carro usado. É uma característica do comprador. Outra característica, ele ficou satisfeito ou não ficou satisfeito. Tá? Então, para cada entrevistado, eu sei, né, duas informações de cada entrevistado. Eu sei se ele comprou um carro novo ou usado, que tipo de carro ele comprou, e eu sei o nível de satisfação dele, que é satisfeito ou não satisfeito. Então, são duas variáveis qualitativas. Tá? Foi criada essa tabela aqui de dupla entrada, cruzando essas duas variáveis. Então, aqui a gente sabe que quantos indivíduos ficaram satisfeitos? Falem para mim aí, ou escrevam aí no chat. 750. Muito bem. Quantos indivíduos ficaram não satisfeitos? 250. Total de indivíduos na pesquisa? 1.000. 1.000. Quantos indivíduos declararam que compraram um carro novo? 480. 480. E quantos indivíduos compraram um carro usado? 520. Isso. Aí vem a questão da legenda. Tá? Então, na hora de entregar a D, na hora de entregar uma P, é importante vocês descreverem a legenda. Tá? Então, você coloca lá, ó, S quer dizer o quê? Pá, 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 pá. Entendeu? Cria a sua legenda lá com a sua... o N quer dizer o quê? Tá? Então, na hora de entregar a sua resolução, você cria a sua legenda e para ficar bem claro para quem for corrigir o significado de cada letra que você está usando nas contas. Tá. Boa dica, professor. Isso. Quando a gente corrige, né, aqui as ADs e vem o critério de correção lá da coordenação, geralmente tem, sei lá, o aluno definiu a legenda, dá tantos décimos, entendeu? Não definiu, desconta tanto. Então é bom você... Também é uma questão assim, tem hora que a legenda é algo bem óbvio, mas tem hora que não é. Então, para uma questão de linguagem mesmo. Então aqui eu vou usar o N para novo. Ó, aqui, representando por SN os eventos satisfeito e novo. Então ela já criou, de certa forma, aqui uma legenda, né, no enunciado. Então o S é satisfeito e o N é novo. Ok? E para não satisfeito, eu posso usar o S barra. Não posso? A barra em cima quer dizer o contrário do que está embaixo. Então, o S é satisfeito, o S barra é não satisfeito. O N é novo, o N com tracinho em cima é o contrário de novo, é o não novo. É usado. Tá claro, gente? A questão da notação? Sim. Então, isso a gente chama de eventos complementares. Então, o usado aqui é o N barra. Poderia ser U. Tá? Poderia ser U. Mas U também é uma letra que a gente não usa muito, porque às vezes o U confunde com o símbolo da união. Tá? Não é o caso aqui, que aqui é interseção, mas pode confundir um pouco. Mas, enfim. Qual é a pergunta que está no item A? Calcule a probabilidade de você sortear um comprador desse e ele ser o quê? Satisfeito e um comprador de carro novo. Vou relembrar aqui, revisão. Qual a chance de eu sortear um comprador desse e ele ser um comprador satisfeito? Se fosse um evento simples, qual seria a resposta? 750 por 1.000? Exatamente.
Total de satisfeito dividido pelo total geral. Todo mundo viu? Esse 750 por 1.000. Se a pergunta fosse, qual a chance de eu sortear um indivíduo e ele ser um comprador de carro novo? 520 por 1.000? Carro novo. Carro novo é a primeira linha. 480. Isso aí. 480. A probabilidade é 480 por 1.000. A pergunta aqui não é essa pergunta do evento simples. A pergunta aqui está fazendo uma operação entre dois eventos. E a interseção. A interseção está relacionado a qual termo? Está relacionado ao... A qual? Multiplicação? Multiplicação é a regra da multiplicação, mas aqui nem precisa. Aqui eu estou vendo conjuntos. Aqui eu tenho o conjunto dos satisfeitos e aqui eu tenho o conjunto dos clientes novos. É o que é comum aos dois, né? Que é o que é comum aos dois. A interseção é a parte que é comum aos dois conjuntos. Entendi. Matematicamente, tem a ver com o termo e. Entende? Se eu coloco esse pessoal, todo mundo aqui no auditório, e fala assim, ó, fiquem de pé quem ficou satisfeito. Vão ficar de pé quantos? 750. Ah, fiquem em pé quem comprou carro novo. Vão ficar em pé 480. Ah, não, fiquem em pé aqueles que ficaram satisfeitos e compraram carros novos. Esse 350. Isso aí, esse pessoal ficou satisfeito. Esse aqui comprou carro novo. Agora, quem ficou satisfeito e comprou carro novo, é esse aqui. 350. 350. Então, o E, quando você tem uma tabela, você não precisa multiplicar. Tá? Entendi. Quando você tem uma tabela, é só você ver aqui a interseção. A chance é 350 sobre quanto? 1.000. 1.000. Se fosse ou, vou aproveitar aqui o gancho, tá? Questão extra. Qual é a chance de eu sortear um indivíduo e ele ficar satisfeito? União. Qual é a chance de eu sortear um indivíduo e sair um indivíduo, né? Um indivíduo sorteado ser um indivíduo satisfeito ou um indivíduo que comprou o carro novo. A união tem a ver com o ou. 480 mais 400. Isso aí. União quer dizer tudo. Tudo é a primeira linha, você já sabe o total. Qual é o total da primeira linha? 480. Só falta somar quantos? 400. 400. Então você pode fazer assim. Posso fazer. Aqui, 480 mais 400. Vai dar 880. Tudo dividido por 1.000. Você está olhando ali na tabela, tá? Ou pode usar a regrinha da adição. Lembra a regrinha da adição? A regrinha da adição. Pega um total, 480, soma com o outro total, 750. Aí menos 350. E tira a interseção, porque ela entrou na conta 2 vezes. Ah, sim. Essa conta aqui também vai dar os 880 sobre 1.000. Tá? Então aqui eu estou usando a regrinha da adição. Total de um, do satisfeito, mais o total do outro, do não satisfeito, menos a interseção dos dois, que é essa aqui. Vai dar lá a mesma coisa. Ô, professor, no caso, não só colocando essa conta como já tem essa tabela, não precisa colocar as letras, né? Tipo, 480 mais 400 dividido por 1.000, esse é o resultado. É o resultado. Tá bom? Tá. Não, eu pensei que tivesse que colocar, porque a probabilidade de S menos, alguma coisa assim, entendeu? Uhum. Vamos fazer a B? Vou passar para outra tela aqui. Sim. Professor, espera só um pouquinho para eu tirar foto. Ah, tá.
Foi? Foi, obrigada. Nada. Vamos fazer o item B. O que está perguntando no item B? Tem uma frase ali. Vou escrever aqui maior, que a minha vista já está a benção. B. Qual a probabilidade de eu sortear um indivíduo e ele ser isso aqui? Isso aqui é o quê? Pela nossa legenda. S complementar. O S complementar. O S quer dizer satisfeito. Então, o S complementar, ou complementar de satisfeito, são os outros. Se esse grupo aqui é os satisfeitos, o complementar dos satisfeitos, nesse caso, é os não satisfeitos. São os outros, são os demais casos. Nesse caso, são 2 casos só, então é a outra parte, tá? Então, qual é a chance de sortear um indivíduo? Ele ser um indivíduo não satisfeito e um indivíduo que comprou carro novo. Quantos são os indivíduos favoráveis a esse caso? Não satisfeitos e que compraram carros novos. 130. Então, a chance de sair um desses é 130 sobre 1.000. Sobre 1.000. Bonitinho. Tá claro? Então, está Sim. revisando, estamos revisando. Probabilidade de eventos totais é uma coisa. São os eventos, são as mais simples, né, de se fazer. Probabilidade de complementar de evento, probabilidade de interseção entre eventos e a probabilidade de união entre eventos. Ótimo. Aí essa semana chegou mais uma novidade, que é a letra C. A probabilidade condicional. O caso aqui é essa, a letra C. O que está escrito aqui, gente? Qual a probabilidade de eu sortear um indivíduo desse grupo e ele ser um indivíduo que comprou carro novo? Barrinha quer dizer o quê? É IC, Então? né? Insatisfeito. Isso. Não, essa barra aqui grande. Tem essa barra aqui do S, em cima do S, que é o complementar. Eu também estou chamando de barra, né? Mas É é condicional? barra também, né? É condicional. Mas o que essa barra, como é que a gente lê ela? Como Eu não você lê essa barra? Sabendo o quê? É o sabendo que. Ou qualquer outro termo que traga a mesma ideia. Né? Às vezes você pode ver assim, dado que. Tá? Dado, né? Dado que aconteceu isso, dado que aconteceu aquilo, sabendo que. Ou qualquer outra frase, termos aqui, mas que tenham esse mesmo significado. Que alguém sabe uma informação daquilo que foi sorteado. Entendido. Tá? Bom, esse aqui é o momento seguinte. Qual é a chance de sair um indivíduo que comprou carro novo? No total, você sabe. Né? A gente já fez agora há pouco. Ó. Qual é a chance de sair um indivíduo que comprou carro novo no total? No total, ó, a chance dos indivíduos que compraram carro novos é 480 por 1.000. Beleza. Mas agora eu tenho uma condição. Alguém já soprou o seguinte, ó. O cara que foi sorteado é um cara que ficou satisfeito. Então você não vai olhar para a tabela toda. Você vai olhar só para a tabela dos satisfeitos. Vai olhar só para cá, ó. Posso até tampar. Deixa eu ver se eu consigo tampar aqui. Não sei fazer, não. Vou tampar ali. Vou tampar aqui. Vou botar aqui. Vou tampar a outra parte. Tampei, pronto. Olhando, sabendo que o cara sorteado foi satisfeito. Pronto, estou olhando só para os satisfeitos. Olhando para essa tabela agora pequenininha ali. Qual é a chance de sair alguém que comprou carro novo? 350. Sobre? 1.000? Sobre Não tem mais 750. Olha agora ali. Essa é a probabilidade, a única probabilidade que não é sobre 1.000.
Todas as outras, o complementar, a união, a interseção, é sobre 1.000. Essa aqui, a gente reduziu a tabela. E agora o novo total geral não é mais 1.000. O novo total geral é 750. Entendi. Tá? Então, a chance de eu sortear um indivíduo e ele ser um indivíduo que comprou carro novo, sabendo que ele ficou satisfeito, você vai olhar só para o grupo satisfeito e responder essa probabilidade. A chance de comprar um carro novo ali é 350 sobre 750. Aproveitando aqui o gancho, no item F, está perguntando o contrário. Olha aqui. Qual a probabilidade de eu sortear um indivíduo e ele ser um indivíduo que ficou satisfeito sabendo que ele comprou carro novo? Percebe que a pergunta do item F é o contrário da pergunta do item C? Eu adiantei de uma vez nessa tela, só para destacar o seguinte: é o mesmo resultado? Não? Ou são contas diferentes? E aí? São diferentes. É um novo total, porque o total são de novos. Agora, o total você vai olhar só para os totais dos novos. Agora é o seguinte: alguém olhou o sorteado e viu que o sorteado é um indivíduo que comprou carro novo. Então você vai olhar só para a primeira linha da tabela. Olha só para essa aqui. Olhando só para a primeira linha. Esquece aqui embaixo. Vou apagar aqui embaixo. Qual é a chance de sair alguém que ficou satisfeito? 350 sobre 480. Exatamente. Olha aqui, o numerador é o mesmo, mas mudou foi o denominador. Muito bem. Isso aí, são contas diferentes. Então é isso, gente. Eu acho que vocês já entenderam o principal. Agora o que vem, só prestar atenção e continuar fazendo. Vamos continuar fazendo os outros itens? Para ver Legal, se dá pra entender. fixou? Vamos continuar ou vamos passar para outra? Por mim, pode continuar. Minhas dúvidas foram sanadas. Tá. Então vamos continuar ali, só para ver se fixou mesmo. Posso mudar de tela? Pode. Fizemos até onde? Esqueci. A, B, C. Né? No na Olha D. ali. A D. Vamos lá. Qual é a pergunta que está na D? Qual a probabilidade de você sortear um indivíduo e ele ser um indivíduo? O que quer dizer isso? Um indivíduo. N complementar. Novo. Que é o S complementar, novo complementar. Então, é um indivíduo que não comprou um carro novo. Aliás, é um indivíduo que comprou um carro não novo. Né? Ou seja, um carro usado. Tá? Então, qual é a chance de você sortear um indivíduo que comprou um carro usado? No total, é 550 em 1.000. Mas aqui não é no total. É sabendo que ele ficou satisfeito. E aí? Falem para mim ou escrevam aí no chat. É 400 sobre 750. Muito bem. Sabendo que ele ficou satisfeito, você vai olhar só para o grupo satisfeito. E a chance de sair alguém que comprou o carro usado é essa, é 400 sobre 750. Todo mundo viu? De onde saiu o 400 e de onde saiu o 750? Item E. Qual a probabilidade de sortear um indivíduo e ele ser um indivíduo que ficou satisfeito? No total é 750 sobre 1.000. Ótimo. Eu não quero saber no total. Quero saber só sabendo que o indivíduo sorteado foi um indivíduo que comprou um carro não novo, ou seja, um carro usado.
Falem para mim. Aí fica ao contrário, 750 sobre 400? Não, não é o contrário, não. 400, Agora você... Fala. 400 sobre 520. Isso. Olha só. Aqui, no item D, você vai dar um zoom lá na tabela no S. Vai ser um zoom mesmo. Né? Aqui em casa o pessoal tem mania de dar zoom em foto. Só pede para tirar uma foto, tira a foto, tem que dar zoom para ver como é que ficou o rosto. Se não tiver perfeito, tem que tirar outra foto. É uma luta. Então você vai dar um zoom. Aqui dá um zoom só no S. Se você dá um zoom aqui só no S, esquece a parte de cá. Qual é a chance de sair um carro não novo, usado? Aí é 400 sobre 750. Agora no item E, o zoom vai ser diferente. Você vai dar um zoom na onde? Nos carros não novos, ou seja, nos carros usados. Então o zoom que você vai dar aqui vai ser aqui agora. Nessa coluna. Ficou feio. A mão não tremer. Olha só para isso aqui agora. Esquece o novo. Esquece esses totais aqui. Olha só para essa linha. Só para essa linha aqui. Dá um zoom só nela. Então o zoom que você dá aqui é diferente desse zoom aqui. Uhum. Tá? Claro que olhando para essa linha, o número de casos de satisfeitos continua sendo os 400. Olha lá, mantém. Mas o total agora é outro. É 520. É 520, como você tinha dito. Entendi, professor. Perfeito. Então não é o contrário, tá? Estou Sim. destacando isso porque é um erro comum, né? Ah, inverteu aqui, vai inverter. Não. O zoom que se dá aqui é numa parte da foto. O zoom que se dá aqui é em outra parte da foto, né? Estou falando foto aqui, vou comparar. O zoom que se dá aqui é numa parte da tabela. O zoom que se dá aqui é em outra parte da tabela. Então tá aí, gente. A ideia é de probabilidade condicional. Quando você tem a tabela, eu acho que são os exercícios mais práticos. Porque você consegue tirar tudo da tabela. A probabilidade do evento total, da interseção, da união, do complementar, da condicional. Tudo vem da tabela ali. Percebem isso? Então, se tiver a tabela, agradeça e usa essa ideia que a gente aplicou aqui. Se não tiver, se você puder montar a sua tabela para você poder ter essa visão, é bom. Eu sugiro sempre fazer isso. Tá? Entendi. É isso. O que mais? Professor Eduardo, Oi? eu sei que nós estamos na aula 12. Teria como você tirar uma dúvida do exercício da aula 10, que é o número 13, falando sobre lançamento de dados de moedas, por favor? Qual é a página? Fala a página que eu tiro um print aqui. Página 110. 110? Sim. Qual é o exercício? Exercício da aula 10, que fala assim, número 13. A página é 110, mas qual é o exercício? Isso, o exercício 13, o número... Número É 13? o número 13. O número aqui é 13, no módulo que eu tenho aqui. É lançando 6 vezes uma moeda equilibrada? Isso. Tá, já achei. Tô tirando um print aqui, peraí. Vamos lá vou para outra tela, tá? Aí, lançando 6 vezes uma moeda equilibrada. Qual a probabilidade de que ocorra exatamente 3 caras, pelo menos 2 coroas, 3 caras e 3 coroas alternadas? Ok. E aí? Bom, aqui fala de moeda equilibrada, só para dizer que é uma moeda justa, tá? Que a chance de sair cara e sair coroa é a mesma. Tá bom? Então, qual vai ser a nossa legenda aqui para cara? Qual letra que você vai usar para simbolizar o resultado, né? Sair a face cara. K. Pode ser K.
Cara, para cara e para coroa. C. C. Então essa vai ser a nossa legenda. Então você vai jogar uma moeda 6 vezes. Você vai jogar uma moeda 6 vezes. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que pode acontecer aqui no primeiro resultado? Quantas possibilidades são possíveis para o primeiro resultado? 2. 2. Para o segundo resultado? Seria 2 também? Aqui, não. Aqui qualquer resultado aqui, qualquer lançamento da moeda pode ser 2 possibilidades, né? Ou cara ou coroa. Então aqui eu tenho o número total de possibilidades. Tá? Aqui eu estou achando que está faltando uma informação. Lançando 6 vezes uma moeda. Não. Lançando 6 vezes uma moeda, a gente tem uma ordem. E dá para saber qual é o resultado do primeiro lançamento, não é isso? Do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto. Então aqui a ordem é identificável. Tá? A gente sabe direitinho quais são esses lançamentos. Vou pensar então na probabilidade. Tá? Deixa eu voltar aqui a fita. Eu sei que tem 6 resultados possíveis e as minhas respostas podem ser qualquer uma dessa estrutura, né? Composta ali por C ou K. Bom, como é que a gente pode fazer aqui? Eu não quero falar mais à frente, não sei se alguém aqui já fez o curso. Mais à frente a gente vai ver um padrão um padrão de probabilidade que se chama distribuição binomial, tá? E lá nesse momento a gente vai fazer um exercício tipo esse, mas com outra roupagem, né? Mais prático. Mas no momento eu não posso usar nada de distribuição binomial aqui. Tem que ser na mão mesmo. Próxima semana, eu acho. É a próxima semana, né? Sim. Isso. Porque isso aqui é um evento simples. Jogar uma moeda é um evento dicotômico, sai cara e coroa, são 2 resultados possíveis. A gente está fazendo esse evento repetido, né, 6 vezes, e jogar uma moeda são eventos independentes. Isso é o que eu preciso saber para saber que isso aqui tem um padrão, que é o padrão binomial. Mas, enfim, vamos lá. O que a gente pode adiantar aqui? Né? Vou tentar ser bem simples possível, mas depois a gente vê isso de outra forma. Tá? Então, x é o número de caras. Quero que você crie uma variável x aqui que conta o número de caras. Tá? Para a gente não ficar fazendo isso 6 vezes. Você jogou a moeda 6 vezes. Quantas caras podem sair? Quais são os resultados possíveis se eu pensar no número de caras? Pode ser nenhuma cara, pode sair tudo coroa. Pode ser uma cara e 5 coroa. Pode ser 2 caras. Não pode? Podem ser 3 caras, ou 4 caras, ou 5 caras, ou 6 caras. Então eu não sei o que acontece, mas eu sei que tudo se resume aqui, ó, nessa tabela. Se x é o número de caras, eu tenho aqui a distribuição de tudo que pode acontecer. Tá? Então, a Nuitenha está pedindo qual é a chance de sair exatamente 3 caras. Então, está pedindo para calcular esse caso aqui. Tá? Ou seja, é a chance de sair cara, 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 coroa, coroa, coroa. É isso. Quero saber a chance de sair uma estrutura como essa. Qual é a chance de sair cara na primeira, e cara na segunda, e cara na terceira, e coroa na quarta, e coroa na quinta, e coroa na sexta. Então, aqui eu não escrevi, mas tem umas letrinhas E de forma implícita, não tem? Quando a gente lê, a gente não percebe um E. Qual é a chance de sair cara na primeira, e cara na segunda, e cara na terceira? Existe um E ali. E quando tem um E, é a regrinha da soma ou é a regrinha do produto?
Comentamos agora há pouco sobre isso. Quando tem o ou, que tem a ver com união, está relacionado à regra da soma. Quando tem o e, que está relacionado à interseção, é a regrinha do produto, né? Então, o ou é a regra da adição. O e é a regra da multiplicação. Então, você vai multiplicar. Então, no item A aqui, a gente vai multiplicar esses casos. Quais são as chances de sair cara na primeira? É 1 em 2. E cara na segunda? É 1 em 2. Estou multiplicando. E cara na terceira? É 1 em 2. Coroa na quarta? Também é 1 em 2. E coroa na quinta? Também é 1 em 2. E coroa na sexta? É 1 em 2. Foi ou não foi essa ideia? Foi? Aqui não é probabilidade de A e B. Somente só dois eventos. Então é a probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Quando os eventos são independentes, é só multiplicar. Aqui eu tenho, não é uma dupla, né? É um sexteto. Eu tenho seis eventos aqui em sequência. Mas eu tenho um E entre cada evento desse, como se fosse uma interseção entre cada evento. Como é interseção, eu multiplico as probabilidades. Ok? E percebe que são eventos independentes. Por isso que as probabilidades não se alteraram, não houve variação. A ocorrência de uma não interferiu na outra. A ocorrência de um resultado não interferiu no outro resultado. Pergunta, gente, até esse ponto. Eu não entendi, não. Não poderia ser uma outra ordem aí, não? Ah, isso aí eu ainda vou chegar lá. Então, a ordem, eu não terminei ainda a questão, né? Ainda vou considerar a ordem. Bem observado. Se fosse só duas moedas, qual é a chance de sair cara na primeira e cara na segunda? Olha aqui. Se eu lançasse duas moedas. Não é multiplicar os eventos? Vai ser meio vezes meio? Sim? Se forem três eventos, qual é a chance de sair cara na primeira e cara na segunda e cara na terceira? O E sempre multiplica. Meio vezes meio vezes meio vezes meio. Qual é a chance de sair seis caras? Cara na primeira, e cara na segunda, e cara na terceira, e cara na quarta, e cara na quinta, e sair cara no sexto lançamento. Ah, vai ser meio vezes meio vezes meio vezes meio vezes meio. 1, 2, 3, 4, 5, falta 1. Vezes meio. Então, a chance de sair duas caras, cara na primeira e cara na segunda, é meio vezes meio. A chance de sair cara na primeira e na segunda e no terceiro lançamento é meio vezes meio vezes meio, 3 vezes. E a chance de sair cara no primeiro lançamento e no segundo, e no terceiro, e no quarto, e no quinto e no sexto vai ser meio vezes meio 6 vezes. Então, se fosse tudo cara aqui, essa ideia de ser E e de multiplicar as probabilidades. Vocês compreenderam? Sim. Veja se tem uma pergunta nessa tela aqui. Então, pensando nesse esquema, 3 caras iniciais e 3 coroas finais, a chance de sair cara na primeira é meio, cara na segunda é meio, cara na terceira é meio. A chance de sair coroa na quarta é meio, coroa na quinta é meio, coroa na sexta é meio. Então eu tenho isso aqui. Mas bem observado. E se eu mudar essa estrutura? Posso ter 3 caras no final da sequência e 3 coroas no início? Eu posso embaralhar isso aqui de quantas maneiras diferentes? Então essa conta está certa, só que ela está incompleta. Falta multiplicar aqui por algum valor que vai corresponder às variações dessas trocas aqui de posição. Multiplica por 6?
E aí? Seria a quantidade do lançamento? 6? Então, que conta que a gente faz aqui? Multiplica por 6, porque são 6 lançamentos. Né? Aqui, na verdade, eu quero saber o seguinte, de quantas maneiras eu posso trocar essas 3 caras de lugar e essas 3 coroas de lugar. Eu quero ter essas 6 possibilidades mesmo, só que trocando essas letras de lugar. Isso é um problema de contagem. Eu quero trocar de lugar. Troca tem a ver com permuta. Então isso aqui é um problema de permutação. De quantos elementos? Eu estou permutando 6 elementos. Então vou multiplicar por 6 fatorial. Tá? Ah, mas são elementos repetidos. O K está repetindo 3 vezes. Então a gente divide por 3 fatorial. E o C está repetindo 3 vezes. Então a gente divide por 3 fatorial. Então eu vou ter que fazer essa continha aqui. Ó. Quanto que dá 6 fatorial dividido por 3 fatorial, 3 fatorial. Tá? É um problema de permutação com repetição. 2 fatorial sobre 3 fatorial? Você já fez a conta? Vou botar aqui. 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Parei no 3, porque eu já sei que eu vou cancelar aqui embaixo. Ó, com o outro 3 fatorial. E vou abrir só um deles. Vou abrir só o primeiro. 3 vezes 2 vezes 1, tá? Aqui no denominador eu tenho 2 3 fatorial. Um deles eu deixei indicado porque eu vou cancelar com esse daqui. Já cancelei. E o outro eu abri. Porque o 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. Vai cancelar com 6. Então vai ser 20. Existem 20 sequências que vão ter 3 caras e 3 coroas. Então o correto aqui é multiplicar por 20. Ô, professor, mas esse 3 fatorial embaixo e 3 fatorial é por conta da quantidade de caras e da quantidade de coroas? Ou tem a ver com aquela fórmula de arranjo? Então, isso aqui, aí que tá. Isso aqui, na verdade, é um problema de permutação de 6 elementos. Só que é um problema de permutação com repetição. Tá? Então, quando eu tenho aqui repetições de 3, uma letra repete 3 vezes e a outra letra repete 3 vezes. Então, se fosse permutação de 6 elementos diferentes, pela regrinha é só 6 fatorial. Mas como é uma permutação com repetição, a gente precisa corrigir pelo número de repetição de uma das letras fatorial e o outro número também fatorial. Tá? Só que essa conta, por coincidência, aí é uma coincidência, tá? Bate certinho com a combinação de 6, 3 a 3. Eu errei, não é arranjo, é combinação. Isso. Então, assim, isso aqui, na prática, até para usar calculadores e tudo mais, chama-se combinação. Então, esse 20 aqui é a combinação de 6 elementos tomados 3 a 3. Mas se você for olhar aqui a estrutura, como nasceu essa conta, de onde veio esse 20, não é um problema de combinação, é um problema de permutação com repetição. Tá? Então, qual é a chance de eu jogar uma moeda 6 vezes e sair exatamente 3 caras? Então, eu fiz uma suposição aqui, né? Suponha que saia as 3 primeiras caras. Então, eu vou ter essa estrutura aqui de conta. Só que as minhas caras podem ocorrer em posições diferentes. Em quantas posições diferentes? Em 20 posições diferentes. Então, vai ser essa conta 20 vezes. Tá? Esse resultado é o resultado do item A. É só fazer a continha agora. Tá bom? Então, assim, aqui eu estou fazendo passo a passo na próxima semana, né? Já estamos na distribuição binomial, não. A distribuição binomial está lá na semana 6. Na semana 6, quando a gente tratar de distribuição binomial, a gente vai poder fazer esse exercício aqui de maneira mais prática. Tá?
Mas a ideia vai ser algo semelhante a isso, só as contas que serão contas mais práticas. Mas essa permutação com repetição tem uma fórmula? Tem. Que é o total ali dividido. Né? Tem uma fórmula. Só que ela é uma fórmula assim. É permutação de N elementos. Tá? A primeira letra repete alfa vezes. Uma das letras repete beta vezes. A outra letra repete... o que for, né? Não sei quantas letras se repetem. Então, vou colocar com 2 só. Mas sejam elas... né? Qualquer que seja a letra que se repetir. Então, a regrinha vai ser essa. N fatorial dividido por alfa fatorial beta fatorial. Mas quem é N? N é o número de elementos que eu tenho. E alfa é o número de repetições de uma das letras. E beta é o número de repetições de outra letra. E se eu tiver 3 letras repetindo? Eu tenho permutação de N elementos e uma letra repete alfa vezes, a outra repete beta vezes, a outra repete lâmina vezes. Então vai ser N fatorial, que é a permutação, corrigindo. Divide por alfa fatorial, que é o número de repetições de uma das letras. Também divide por beta fatorial, que é o número de repetições. Beta, né, é o número de repetição de outra letra. Também divide por lâmina fatorial, que é o número de repetição de uma terceira letra. Se tiverem 4 letras repetindo, você vai ter mais fatoriais aqui embaixo. Tá? Então, essa aqui seria uma regrinha assim para permutação com repetição. Esse caso aqui em particular, né, coincide lá com a combinação. E na prática a gente chama de combinação, quando o evento é dicotômico, né, são só duas possibilidades. Tá bom? Então, algo similar, então, o que eu fiz aqui com 3, você pode adaptar e fazer com qualquer valor. Tá bom? Com 2, com 4, com 5, com 6, com qualquer um. Aí dá para responder os demais casos. Tá? Deu para ter uma ideia, pelo menos? Ficou. Olha. Se colocasse como combinação, estaria errado? Tem que ser permutação com repetição. Não, eu disse o seguinte, que a forma com que nasceu esse 20 aqui, ele veio de uma permutação com repetição. Mas se você colocar combinação, não vai ter errado, vai ser a mesma conta. Tá? E quando você chegar lá na aula da semana 6, na aula 15, você vai ver que a regrinha que vai aparecer lá para achar esse 20 é uma regrinha de combinação. E você vai usar a regrinha de combinação lá. Tá? Mas a forma com onde nasceu isso não é um problema de combinação. Se você for olhar ao pé da letra, é um problema de permutação com repetição. Mas para ficar mais prático, né, é uma combinação mesmo de 6, 3 a 3. A conta vai ser a mesma. Só por uma questão de praticidade. Entendi. Tá bom? Então é isso, gente. Então, assim, toma assim, a minha sugestão. Toma esse exercício como curiosidade, tá? Como curiosidade, mas não se assustem com isso agora, não. Depois porque a gente vai ver isso aqui de forma mais prática. Tá? Professor, dá tempo de perguntar mais uma? Tá em cima da hora que eu vou começar a outra sala, mas pode falar. É a número 8 da aula 12, que eu estava dando uma olhada aqui, da página 135. Isso. Vocês estão pedindo, gente, os exercícios da aula 135, tá? Mas vocês também têm que dar uma olhada no EP. Mas tá eu achei o EP mais fácil do que a da apostila. Pois é, então, por que isso acontece? A apostila é antiga. O professor que escreveu a apostila não é o professor atual da coordenação. A coordenação já mudou algumas vezes, entende? Entendi. Então, assim, a ideia é que as avaliações, elas virão no nível do EP. Claro, se você... Realmente, né, o módulo aqui é antigo, ele foi escrito em outro momento do CEDERJ,
o professor, né, estava querendo uma outra abordagem. Então, assim, tá ótimo. Se você resolve o exercício do módulo, você vai resolver o exercício do EP da D e da AP tranquilamente, com certeza. Mas o tipo de exercício do EP está mais próximo do que virá nas ADs. Nas ADs e nas APs, né? Isso. Entendi. Tá bom? Qual é o exercício da 35? Número 8, o último da página. Último. Seja A e B eventos independentes. Isso. Então, isso aqui toma como curiosidade, tá? Mas depois a gente vai ver a forma mais prática de resolver. Então, vamos lá. Seja A e B eventos independentes. O que isso quer dizer? Que a ocorrência de um implica... Se um ocorreu ou não, implica na probabilidade do outro ocorrer ou não implica? Não implica. Não implica. Se um ocorreu ou não, isso não interfere em nada na probabilidade do outro ocorrer. Sim. Ou seja, qual regrinha que você vai usar? Probabilidade de A e B. Vai ser a probabilidade de A vezes a probabilidade de B, dado que A ocorreu, ou vai ser a probabilidade de A e B é simplesmente a probabilidade de A vezes a probabilidade do B. Eu não preciso colocar essa continuação aqui, né? Esse sabendo que. É só isso. Sim. Se eles são independentes. Se eles são independentes, você vai usar essa ou você vai usar essa? A segunda, né? A segunda. Se eles são independentes, essa aqui não vale. Vale, mas isso aqui que não vale, né? Isso aqui não interfere, tá vendo? É só B mesmo. Tá? Entendi. Então, se os eventos são independentes, saber que o A ocorreu ou não muda nada. O que importa vai ser só o B mesmo. Entendi. Tá? Então, porque eles são independentes. Então, sabendo que a probabilidade de A é 1/4, opa, aqui você sabe que é 1/4. Calcule a probabilidade de B. Você vai descobrir essa probabilidade aqui. Tá? Então, você pode juntar as duas coisas. Ó. Vou juntar aqui. Como no enunciado deu a união, eu vou ter que pegar a regrinha da união. Se desse a interseção, era só substituir aqui, né? 1/3 e achar o valor do outro termo. Mas aqui no enunciado deu da união. Então vamos pegar a regrinha da união. Lembra da regrinha da união genérica? União tem a ver com ou. O ou está associado à adição. Então é a probabilidade do A mais a probabilidade do B menos a probabilidade da interseção, lembra? Olha aí. Lembra da regrinha da adição? Tá aqui. Quanto que é a união pelo enunciado? A probabilidade da união. É 1/3. Quanto que é a probabilidade do A pelo enunciado? 1/4. A probabilidade do B é o valor que a gente vai achar, então deixa indicado. Ou pode chamar de X também, se quiser, tá? O X da questão é esse aqui, a probabilidade do B. O valor do X vai ser a probabilidade do B. E a interseção? Olha aqui. Se os eventos são independentes, é a probabilidade do A, que é 1/4, vezes o X, né, da questão. Olha aí, temos uma equação. 1/3 Sim, é entendi. igual a 1/4 mais X menos X sobre 4. Se você achar o valor do X, você acha a probabilidade de B. O X aqui é a probabilidade de B, a resposta. Então chegamos numa equação. Acha o valor do X agora. Deu para dar uma ideia? Deu sim. Sim. Então tá ótimo. Então tá bom, gente. Tem que fechar Muito por causa do horário. Tem como disponibilizar essa aula gravada pelo e-mail? Então, qual e-mail? Eu vou O e-mail salvar dos e alunos.
Então, eu só tenho acesso aos alunos de Paracambi. Eu tentei mandar para todos, eu não vejo todos na minha lista. Então, o que eu fiz? Eu vou salvar aqui e colocar lá na minha conta. Paracambi? Eu sou de Paracambi. Eu estou dando a tutoria errada, porque eu pensei que é para todos os alunos, porque ali não está especificando. Não, fica atrás, todos são bem-vindos. Não, seja bem-vinda, pode continuar participando. Obrigada. Tá? Mas assim, eu sou tutor presencial do Polo Paracambi. Então, assim, o meu acesso à plataforma, quando eu dou aviso, dou essas coisas, eu não alcanço todos. Então, o que eu fiz semana passada? Eu salvei, vou parar aqui a gravação. Eu vou explicar para vocês o que eu fiz. Eu coloquei